Olá todo mundo, eu sou o Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. E hoje eu estou finalmente dando continuidade à campanha mais importante aqui do canal, em modo solo, que é a Irmandade da Naja. Vamos então dar continuidade às aventuras de Akmenon. E eu vou fazer uma pequena revisão, já que faz tanto tempo, desde que a gente viu aqui a narrativa dessa campanha. Como sempre, eu joguei primeiro, para depois poder narrar para vocês aqui, demonstrando a jogatina que eu fiz através do Telegram. Bora lá? Então é o seguinte, estamos no dia 12. Mas antes de chegarmos à narrativa do dia 12, eu quero que vocês relembrem a história do Akmenon, que eu vou tentar resumir em 1 ou 2 minutos aqui para vocês. Akmenon havia sido designado como forma de fazer o seu rito de passagem dentro da Irmandade da Naja para capturar o próprio regente da nação da Estígia, que é nada mais nada menos que Thoth Amon, o maior feiticeiro do cenário iboriano, o maior inimigo de Conan em todos os tempos. É lógico que a missão não deu certo. Não sei se porque o Akmenon era incompetente ou porque a missão foi muito mal planejada. Afinal de contas, ele estava acompanhado de irmãos mais experientes e mesmo assim não deu certo. Provavelmente o que acontece é que Thoth Amon é muito poderoso mesmo para um bando de irmãos da Naja. Em vez de capturar Thoth Amon, o próprio Akmenon foi capturado e quase foi oferecido num rito de sacrifício para poderes que o Thoth Amon sabe-se lá o que ele queria fazer com isso. Akmenon foi salvo graças a uma grande coincidência, porque enquanto ele estava preso ao círculo de ritual que Thoth Amon havia preparado, houve um ataque dos filhos de Dagon e Derketo, que são feiticeiros também bem poderosos, em um bando deles, e esse ataque foi crucial, porque eles resolveram encerrar os planos de Thoth Amon, quaisquer que fossem esses planos, e com isso eles levaram Akmenon junto com eles. Akmenon foi deixado de volta em sua cidade de Sukhmet, mas os filhos de Dagon e Derketo chegaram a oferecer para ele a oportunidade de ele descobrir mais sobre sua própria natureza, que não é completamente humana, se ele os acompanhasse. O que, infelizmente, ele tomou a decisão de não fazer por enquanto, porque a sua lealdade à Irmandade da Naja foi mais importante naquele momento do que descobrir sobre sua verdadeira natureza. Depois disso aí, o Akmenon recebeu uma nova aliada. E essa nova aliada, ela era alguém um tantinho mais arrogante e mais orgulhosa do que o Akmenon, que era a Azenath. E eles ficaram alguns dias trabalhando juntos. Akmenon deveria treiná-la na arte de combate, enquanto que ela cumpria missões com ele, enquanto o treinava nas missões de subterfúgio. Infelizmente, essa parceria durou pouco, porque a Azenath morreu na última missão que eles cumpriram juntos, e isso foi a última coisa que aconteceu na campanha. Mas eu quero lembrar vocês também de que Akmenon já foi submetido a um rito de passagem alternativo, já que o primeiro não deu certo, né? O círculo interno da Irmandade da Naja decidiu oferecer para ele uma nova chance. Nesse meio tempo aí, ele teve a oportunidade de fazer uma espécie de Mortal Kombat contra um dos seus irmãos da Naja. E ele venceu, né? Senão a história não teria continuado. E só que antes disso aí acontecer ainda, e esse é um fato também bastante importante, ele havia saído sem autorização de dentro do refúgio, da base subterrânea da Irmandade da Naja, para se encontrar com os filhos do Dagon e Derketo, e isso foi testemunhado por um dos vigias da Irmandade da Naja, que tentou chantageá-lo, sabe-se que benefícios ele achava que teria com isso, tentou chantagear o Akmenon, mas isso não deu certo, porque o Akmenon provou que é uma figura ameaçadora. Ele reverteu a chantagem em uma ameaça contra o Vigia.
Tudo isso foi o que aconteceu nos 11 dias contados até então na campanha. Então vamos ver o que acontece agora no dia 12. Tá? Eu não contei exatamente na ordem que as coisas aconteceram, mas eu contei na importância das coisas terem acontecido. Vamos perguntar então se os plots da campanha, que eu já havia enumerado em um episódio anterior, se houve algum avanço deles, né? Os planos da Irmandade da Nádia para ascenderem poder político dentro da Estígia estão dando certo? Houve algum avanço? Eu perguntei ao oráculo, né? O oráculo do solo 10, você joga o dado de 10. Se tirar 6 ou mais, você teve um sim. Se tirar 5 ou menos, você teve um não. Às vezes você pode fazer as perguntas tendo dois lados, né? O lado esquerdo, digamos assim, seria o de 5 ou menos, o lado direito seria o de 6 ou mais. Mas nesse caso aqui foi uma pergunta simples de sim e não, e a resposta foi sim. Houve um avanço no plot. Esse avanço fica para uma outra oportunidade. Foi um outro irmão da Nádia que conseguiu esse avanço, e eu vou narrar isso futuramente para vocês. Um personagem muito mais poderoso do que o Acrimenon foi responsável por esse avanço. Tá? Eu já tive essa ideia e vou narrar para vocês a missão acontecendo. No início do dia, o Acrimenon vai procurar os irmãos do círculo superior, o círculo interno, né? São os fundadores e líderes da Irmandade da Nádia, e ele vai procurar para saber se tem uma missão para ele. Eu obtive um sim em perguntar isso, e aí eu montei o enredo usando a mecânica de montagem de enredos e aventuras que o Solo 10 possui. Com as informações que eu tive ali, e joguei também no banco de palavras para ter mais alguma ideia, e aí eu montei o seguinte: Acrimenon é chamado no início da manhã, antes mesmo do nascer do sol, a juntar-se com os líderes da Irmandade da Nádia. De joelhos diante de seus mestres, Acrimenon pergunta qual é a sua missão, e eles dizem: um de nossos guardas desertou. Suspeitamos que possa ter algo a ver com você. Amon, pergunta Acrimenon. Mas antes da confirmação, ele já tem a certeza. Ele está falando daquele vigia mesmo que eu havia mencionado antes. O vigia que tentou chantageá-lo. Um desertor é uma ameaça ao nosso segredo de existência. Por isso, usamos espiões e já sabemos onde ele está. Juntou-se a um grupo de bandidos. E o Acrimenon pergunta: querem que o cacique? Bem, pois não havendo sua morte, pode ser que traga os bandidos para nossa base. Para roubarmos? Talvez para acertar as contas com você. O Acrimenon pensa um tempo e então ele pergunta: e meus mestres sabem do nosso atrito? Eles ficam em silêncio durante um tempo. E então um deles revela: nada que você mesmo não tenha nos contado. Agora vá, livre-se desse pequeno inconveniente. Eu sorteei então o local onde a aventura deveria acontecer. Mas, mesmo sorteando esse local, eu decidi que ir até o local seria importante. Isso foi uma decisão que eu tomei antes mesmo de tudo isso aí. E aí eu perguntei o seguinte: a localização da Fortaleza dos Bandidos, porque o sorteio revelou uma fortaleza, tá? A localização da Fortaleza dos Bandidos é conhecida dos meus mestres? E a resposta foi não. E eles me dizem: você terá que descobrir onde o bando fez seu refúgio. Não será fácil, pois eles são discretos. Perguntei então ao oráculo se o bando dos bandidos tem um nome conhecido, e a resposta foi não. Mas aí eu perguntei também se o próprio líder do bando é reconhecido por ser famoso no bando. E aí eu tive um sim. Com isso, eu sei que o nome dele seria algo que eu poderia usar. Perguntei então se ele é um homem ou uma mulher. E eu obtive a resposta de que seria um homem. Eu procurei alguns nomes que pudessem ser interessantes e escolhi Nefernai. Saindo da base, então, Acrimenon vai ao centro de Sukhmet para visitar uma taverna, onde ele pretende começar a investigar. Eu vou fazer, então, duas rolagens
nessa situação de investigação. A primeira simula a discrição, a manha de falar sem chamar atenção, saber escolher as palavras e ainda para quem fazer as perguntas. E isso eu considerei um teste de mente com subterfúgio. Colei, tive um 13, que é um sucesso, e aí eu passo para a segunda rolagem. Essa rolagem tem a intenção de simular a abordagem, fingir, ter lábia, ter um trato com o taberneiro, com os frequentadores da taverna onde eu parei, para fazer perguntas, saber como lidar, como conversar, espírito mais investigação. E essa rolagem eu não tive sucesso, então eu tentei gastar a vontade. Quando a gente gasta a vontade, a gente tem direito a refazer a rolagem e ficar com a segunda rolagem. Só que aí eu também não tive sucesso. Isso me deixa uma... né? Bom, aí eu perguntei o seguinte: tratando das pessoas de uma maneira que não foi agradável para elas, ou que não consegui passar para as pessoas o que eu queria dizer, isso causou algum tipo de atrito? E, por sorte, o oráculo disse que não. Ou seja, o Acrimenon apenas não obteve a informação. Vamos tentar contornar a situação usando dinheiro. Eu considero que o dinheiro poderia me dar uma chance de uma terceira rolagem, tá? Então, eu perguntei ao oráculo se ele me daria também uma chance de ter vantagem na rolagem. Eu não vou tomar as decisões sozinho, eu gosto que os dados decidam. Mas o oráculo, infelizmente, não concordou com a minha ideia. Ele apenas me permite usar dinheiro. E aí eu fiz de novo o teste. E de novo eu não teve sucesso. Aí eu perguntei ao oráculo se ter oferecido dinheiro ali e não ter tido sucesso significa o quê? Eu fui roubado ou não aceitaram o meu dinheiro? Aí ele me disse que não aceitaram o dinheiro. Então, enfim, permaneço com o dinheiro. Por sinal, esse dinheiro é um dinheiro da missão anterior. Foi quando a Zenat morreu. Foi pago por uma senhora, se não me engano. Não me lembro agora o detalhe se era uma mulher jovem ou uma senhora. Mas era uma mulher que me pagou para matar um selvagem, tá? Então tivemos 50 PO por cabeça, como eu digo. 50 moedas, né, que é a maneira como o jogo se refere. E eu fiquei com o dinheiro da Zenat, inclusive. Então eu tenho esse dinheiro para usar, mas infelizmente ele não deu certo. Então eu vou circular pela cidade. Nesse momento que eu estou circulando pela cidade, é o momento em que a gente rola para ver se vai ter um evento acontecendo, um evento aleatório, tá? Como o sistema prevê. E aí foi muito legal o resultado dessa rolagem, porque eu pude combinar direitinho ele com os antecedentes do que já aconteceu na campanha até então, mas eu combinei de uma maneira que faz o Acrimenon se dar mal imediatamente. Um sacerdote de Sete que estava à frente de ritos na praça dias atrás, ele parece reconhecer o Acrimenon. O Acrimenon está disfarçado mais ou menos da mesma maneira que ele estava no outro dia. Então ele parece reconhecer o Acrimenon. Em meio do público e junto com seus guardas, ele acusa o jovem irmão da Naja de crimes contra Set. Aí até coloquei comentário, eu coloco os comentários junto aqui. Às vezes o que me vem na cabeça, né, tipo, oh boy. Desculpe, mas você está me confundindo com alguém, eu falo pra ele. O Acrimenon tá cauteloso, ele prefere não partir pra porrada de imediato, nem tentar sair correndo, ele vai tentar contornar a situação. Para conseguir sustentar a minha defesa, eu vou tentar parecer ingênuo e inocente. Isso eu considerei um teste de espírito mais subterfúgio. Tá? E ou não teve sucesso. Aí eu perguntei ao oráculo: serei preso pelos guardas? O oráculo me disse com muita sorte que não. Perguntei: o povo está me cercando para me impedir de passar? Também não. Então, como o povo e os guardas aguardando a situação se resolver por si só, o sacerdote se aproxima para me observar e ele vai me interrogar. Ele tentará convencer as pessoas, ele está falando alto, cursando, fazer toda aquela gesticulação. Ele vai tentar convencer as pessoas e o guarda vai me linchar. Ele está dizendo o seguinte: este homem é um ladrão perigoso e um herege. Punirá a todos se ele for deixado impune. Eu não sei se eu tô usando a mesma voz que eu usei no outro dia, tá? No outro episódio, tá, pessoal? Eu não revisei o vídeo pra ter certeza da minha dublagem.
Então eu verificarei que essa situação vai dar errado para mim, fazendo um teste do sacerdote com vantagem, porque ele está realmente em vantagem nessa situação aqui, afinal ele é uma autoridade. Considerei, com base nas estatísticas do sacerdote que tem lá no livro, que ele tem espírito 4, e fiz um teste com manipulação, levando em conta que ele também teria essa perícia, e aí eu tive um sucessinho dele em cima, né, 10. Então eu tentei fugir. Consegui um 13. Aqui tá aparecendo na tela aí duas rolagens, porque por alguma razão o rolador de dados não funciona quando tem outra palavra antes dele, tá? Então eu refiz a rolagem. Então o 13 significa que eu consegui me desvencilhar do público antes que os guardas me alcançassem. E aí eu começo a correr. A tarefa agora é despistar o povo. Eu vou buscar um beco, correndo, procuro um telhados, algum lugar onde eu possa me esconder. E aí eu tive um 16. Isso é maravilhoso. É maravilhoso ter um 16. Aí eu consegui, então, subir pelas janelas, pelos parapeitos de uma casa e me esconder num telhado, atrás talvez de uma janela, daquelas que fica numa torrezinha. E aí, por ali, indo furtivamente, eu vou procurar o outro lado da cidade. A propósito, deixa eu explicar para vocês por que a rolagem eu fiz com vantagem aqui, tá? Caso vocês tenham esquecido. O Arquimenon tem vantagem em todos os testes de subterfúgio que ele fizer para a furtividade, porque ele tem a qualidade rastros invisíveis, tá? Então foi o que aconteceu. Bom, então ele vai procurar o outro lado da cidade, onde ele vai tentar encontrar algum lugar onde talvez o burburinho, essa confusão toda não tenha chegado, onde o povo não tenha ouvido falar ou tenha sabido do tumulto todo, para ele tentar continuar investigando. Vai descobrir onde é que fica o esconderijo do Nefernari. Os mesmos testes de antes. Já estou usando dinheiro na chegada, mas eu tive que gastar à vontade. Eu não obtive a garantia da informação. De novo, ninguém quer nem dinheiro, nem me dá informação. O que significa? Eu tive um dia corrido, cansativo, quase preso, quase lixado, mas não consegui descobrir onde fica o esconderijo dos bandidos liderados por Nefernari, onde o Amon está agora, né, mancomunado lá. Então eu busco um caminho seguro para voltar para o refúgio subterrâneo da Irmandade da Naja. Consegui. Aí eu chego lá e eu tento descobrir com o oráculo. E a localização do esconderijo dos bandidos foi descoberta pelos irmãos da Nádia de alguma outra maneira, sem depender de mim. Mas não. O oráculo não estava comigo dessa vez. Então, eu perguntei ao oráculo mais uma coisinha importante. Se o bando do Nefernari junto de Amon moveriam-se, né, ou mover-se-iam, não sei se cabe. Bom, enfim, português à parte. Eles se movem para atacar a Irmandade. Mas eu achei pouco provável, então eu rolei com desvantagem para o sim, né? No caso, o não mais provável. E deu não. E isso encerrou a participação da Arquimenon no dia 12. Recupero um ponto de vontade dos 2 que eu gastei ao longo do episódio. Ganhei mais um pontinho de experiência. E vamos ver no próximo dia se ele já vai saber, se vai receber uma informação valiosa sobre onde fica a fortaleza do bando de Nefernari, para ele poder ir lá cumprir a missão dele, né? Porque se depender só da minha criatividade, com essa ideia de buscar onde a aventura está, o Arquimenon é azarado nos dados, o oráculo não está comigo e aí a coisa não anda. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like, faz um comentário, compartilha com quem você acha que deve conhecer a Irmandade da Naja. E inscreva-se no canal, ativa o sininho e vamos continuar fazendo o Covil do Narrador crescer. Tchau, galera!